Bom, meninos, vamos continuar a aula 84, certo? Então, na primeira parte da aula, eu falei sobre espaço. Agora eu vou falar sobre tempo. Então, por exemplo, quando é que eu uso este? Quando é tempo presente. Então, eu digo assim, esta aula está sendo sobre pronomes demonstrativos, tempo presente. Este ano, nós estamos tendo aulas online. Então, quando eu falo sobre o tempo presente, eu uso este e esta, tá? Agora, quando eu este, essa, estes, estas, isto, né? Agora, quando eu falo de um passado, tá? Mas é um passado próximo que aconteceu há pouquíssimo tempo. Eu uso esse, essa, esses, essas e isso. E também quando é um futuro, mas é também um futuro, não um futuro, mas uma coisa que vai acontecer amanhã, no dia seguinte, entendeu? Então, uma coisa assim próxima também, eu também uso esse, essa, esses, essas. Quando eu falo de um passado, mas passado mesmo, passado antigo, passado já remoto, aí eu não uso nem esse nem este, eu uso aquele, aquela, aquilo. Então, por exemplo, eu digo, esta aula é sobre pronome, porque eu estou falando agora, hoje, tá? Este dia vai ser um ótimo dia de sol para nós. Este dia de hoje. Quando eu falo do passado, eu digo assim, nesse domingo eu fiquei em casa por causa do coronavírus. Nesse domingo passado, quer dizer, hoje é terça-feira, né? Então, no domingo, 2 dias atrás, eu fiquei em casa. Então, eu digo, nesse domingo eu não saí, eu fiquei em casa com medo do coronavírus, tá? Então, quando eu falo um passado próximo ou um futuro, nessa semana agora, nós vamos trabalhar com pronomes demonstrativos, vamos trabalhar com blá blá blá, blá 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 blá. Nessa semana, um futuro próximo, tá? Nessa semana que vem, desculpe, porque se for nesta semana que nós estamos, aí é nesta, tá? Bom, e quando for os anos 80 foram os melhores anos de música pop. Naqueles anos surgiram grandes figuras, grandes compositores e cantores desse gênero de música. Naqueles anos, tá? Porque naqueles é a união de em mais aquele, dá naquele, mas o pronome é aquele, tá? O naquele não é pronome, o pronome é só o aquele. O em aí é a preposição que está se unindo, contraindo com o pronome aquele. Mas então, aqueles anos dourados, aqueles anos os anos 50, naqueles anos, aqueles anos eram ótimos, foram ótimos, né? Então, sempre que eu falo de um passado remoto, por exemplo, a Segunda Guerra foi em 1945. Naquela época, por que eu falo naquela época? Porque a guerra foi em 1945, é um passado remoto. Aí no livro diz assim, vamos ler agora o livro. Este, esta, estes, estas, isto. Referência ao tempo presente. Não posso sair neste momento. Eu não posso falar nesse momento, porque o momento é presente, é agora, tá? Então é neste momento. Esse, essa, esses, essas e isso. Referência ao passado, mas como eu disse a vocês, é um passado não muito longe, e a um futuro também próximo. Então eu digo assim, nesse domingo fizemos um passeio muito legal. Ora, hoje é terça, nesse domingo, 2 dias atrás, certo? E aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, que é da terceira pessoa, eu uso. Naquela época, repare que ele também usou o em mais o aquela.
mas o pronome é o aquela. Naquela época você ainda usava fraldas. Quer dizer, já faz tempo, tá? Então aí, continuando a ler. Os pronomes demonstrativos também são recursos de coesão textual. Isto é, ajuda a organizar o discurso. Isso é uma terceira maneira da gente empregar o pronome. Por exemplo, podem fazer referência a algo que já foi mencionado no texto ou antecipar o que está dito. Então, presta atenção. Se eu vou falar assim, ó, uma coisa que eu ainda não falei, e eu vou usar o pronome, eu digo este, e aí digo a coisa. Então, por exemplo, vamos ver os exemplos, ó. Leia o parágrafo sobre o consumo dos insetos na alimentação humana e observe o emprego do pronome demonstrativo. Os insetos estão prestes a chegar no seu prato e são essenciais para o futuro da alimentação. Conheça 7 razões e 3 receitas que podem convencer a você a encarar esses bichinhos. Por que ele usou esses e não estes? Porque lá no início ele fala os insetos. Coesão textual. Que uma das coesões do uso da coesão textual é evitar repetição. Eu quero falar de novo os insetos, mas em vez de eu falar assim, você encarar os insetos do mesmo jeito, eu não quero usar os insetos. Então eu uso o recurso de um pronome demonstrativo para substituir um nome que já foi falado no texto. Esses animais, esses, tá? Bichinhos. Repare que eu uso os insetos lá em cima, esses bichinhos. E não estes bichinhos, porque eu já falei insetos antes, certo? Esse é o uso do esse, essa, esses, essas, tá? Então aí ele fala assim, ó. A expressão esses bichinhos refere-se a os insetos já mencionados. Para retomá-los, foi usado o pronome esses. Já para antecipar algo, usa-se este, isto é, eu primeiro uso o pronome, depois eu digo o que eu quero falar. Aí não é mais esse, é este, ou esta, né, ou estes. Então vamos ver o exemplo. A humanidade terá de se acostumar com esta ideia. Por que eu não botei essa ideia? Porque eu não falei ainda qual é a ideia. Eu vou falar a ideia depois, então eu não posso usar essa, porque essa seria um pronome remissível, um pronome que está substituindo algo que já foi falado antes. Eu ainda não falei qual é a ideia, então não é essa, é esta. Aí eu falo, esta ideia. Aí eu venho com a ideia, comer insetos, certo? Então, comer insetos, que é a ideia, vai ser falada depois do pronome. Então, eu uso esta. Bom, este, esta, estes, estas e isto refere-se a palavras ou ideias que ainda serão mencionadas, que é o caso do comer insetos. Esse, essa, esses, essas e isso retoma palavras ou ideias já mencionadas. Aí é uma coesão textual. Está substituindo uma palavra, uma expressão, ou até um pedaço, quando é isso. O isso substitui um pedaço maior. Então, algo que já está no texto. Então, para não repetir esse algo, eu uso o pronome demonstrativo esse, essa, isso, isso. Já o esta, não. O esta, eu primeiro falo esta ideia, esta coisa, essa alguma coisa, e depois é que eu falo a ideia, ou a coisa. Bom, então aí vem o final. Os pronomes demonstrativos podem combinar-se com as preposições em e de. Na verdade, tem um errinho aí no livro. Elas não combinam, elas contraem. Existe uma diferença entre combinação e contração, tá? A combinação é quando não há perda fonética nem gráfica. Então, eu digo a preposição mais o artigo ao. É uma combinação da preposição a com o artigo o. Mas quando eu uso desta, deste, houve perda, porque eu uso
de este. De é a preposição. Este. Aí, como suprimo um E. Então, houve perda gráfica, porque eram dois E's, virou um só, e perda fonética, porque eu não falo de este, eu falo deste, tá? Então, mesma coisa com em, mas o aquela, por exemplo, eu digo em aquela, não, eu falo naquela. Então, houve perda gráfica, porque eu perdi o em, teve até uma substituição do M pelo N, tá? E houve perda fonética também de som, porque eu não falo em aquela, eu falo naquela, tá? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos na aula para tirar, tá? Beijinhos.